Pessoal, Maurício da Aquatur do Brasil. Hoje eu estou com o pessoal daqui da Biomarine, o Adilson. E aí, Adilson? Maurício, prazer. Prazer é meu, cara. Estar aqui com a gente, legal. E primeira pergunta, não é uma pergunta, né? Eu queria que você apresentasse aí para o pessoal aí, falasse um pouquinho da Biomarine. Vamos lá. A Biomarine, ela tem aí já bastante tempo, né? Vamos dizer assim, o início dela se deu com o Flávio, né? Solo ainda. E depois ele teve uma parceria mais à frente com o nosso parceiro Igor, né? Que hoje é dono da Coral Vício. E depois ele desfez essa parceria de novo e depois a gente fez uma sociedade, eu e ele, né? Eu sempre acompanhei o Flávio, desde o início da era do aquarismo dele, né, no caso. E ele começou a gostar de aquário por conta da minha mãe ter montado um aquário marinho. Ele nunca tinha tido contato, ninguém tinha tido. Na verdade, acho que foi até um dos primeiros aquários aqui da região, né? E aí ele começou a gostar, começou a cuidar desse aquário da minha mãe. E como era da minha mãe, eu ajudava ele nesses cuidados, né? Não era justo ser da minha mãe e o cara trampar sozinho. E a gente sabe que dá um trabalho até estabilizar, né? Sim. Mas foi isso, basicamente isso. Aí, passados os anos aí, a gente resolveu criar uma sociedade aí, uma parceria. A gente sempre foi amigo, né? Desde a infância. A gente criou essa parceria e estamos aí até hoje na batalha. Legal. Aí, então, eu conheci a Biomarine na live do Marquinho, da Aqualândia. Isso aí, Marquinho parceiro. Valeu, um abraço, Marquinho. E foi legal aquela live, eu gostei, vocês falaram bastante coisa, foi muito legal. Porque é uma empresa que eu não conhecia, né, de criação, né, de peixes, sim, né? Verdade. E a minha primeira pergunta, assim, é quais os animais que vocês criam aqui? Tem o palhacinho, né, que eu estou vendo aqui. Sim. Reproduzem, né, aqui, né? Sim, é tudo reproduzido aqui. A gente tem uma variedade muito grande de palhaço, né? Eu acredito que a base toda a gente tem, parte de palhaços mais procurados, né? A gente procura não criar uns palhaços assim muito agressivos, né? A galera costuma correr. No caso, a linha Maroon, né? Os espécies, né? Sim, tem bastante. Palhaço, né? E tem os mais agressivos, então a gente não trabalha esses ainda hoje, né? Mas, resumindo, é bastante a linha de palhaço, a gente procura os mais comerciais ter, né? Tá. E também a gente tem umas espécies aí diferenciadas no mercado, né? Que a gente vem pesquisando aí faz tempo e tem dado resultado até então. Tem o famoso mandarim, né? Exatamente, a gente tem o mandarim. Vocês são os únicos que produzem mandarim? Que reproduzem mandarim? Sim. O mandarim aqui. Biomarine, mandarim. América do Sul inteira aí, nosso lado aqui, a Biomarine é a única empresa que faz. A gente tem também a espécie que é a Antias, né? A Antias flamipines, né? Todo mundo conhece, um animal maravilhoso também, vive em cardume. E essa Antia, na verdade, tem uma empresa só no mundo que a gente conhece que está reproduzindo. Ela também é uma empresa francesa. Então são vocês e essa empresa? Por enquanto, sim. E a empresa Biota é uma empresa que os Estados Unidos eles tentaram fazer lá também, mas sem resultado até hoje. É porque todo mundo pensa que... Não, todo mundo pensa, é besteira. Quem não conhece não tem ideia de quanto difícil é fazer a reprodução, né? Sim, sim. Porque é um trabalho bem... Depende de estudo, né? De pesquisa. Você tem que reproduzir o que o peixe tem no mar em laboratório, né? No ambiente fechado. E quando sai uma reprodução dessa, é sucesso total, né? Olha só que legal, né? O palhaço, assim, ele apesar da pessoa falar que é fácil, vamos dizer que ele é mais simples do que os outros processos. Né? Os processos são mais, como eu diria, tem gargalos mais difíceis para você ultrapassar, né? Já começa na alimentação. Porque você pega uma larva de palhaço, ela tem um cuidado parental aí em torno de 8 a 10 dias no máximo, dependendo da temperatura, né? Entendi. Então, quando ele nasce, ele já nasce pronto para caçar, ele já enxerga, já tem boca para pegar as presas, né? Já o peixe desova pelágica, que é uma desova livre, que a gente chama, e o animal sobe em uma dança, e aí o macho vai para um lado, a fêmea vai para outro, então é soltado um ovo, e esse ovo é fecundado pelo macho na superfície da água. Entendi. Esse animal, ele demora aí, mais ou menos, para sair do ovo em torno de 24 horas, dependendo do animal. Mas elas por elas ali, vamos botar um É difícil, número... por exemplo, a gente que tem aquário,
conseguir vingar uma desova de um casal de palhaços, por exemplo, né? Cara, eu acho praticamente... Você já viu isso acontecer, não? Bicho, você imagina assim, para você ter um aquário com uma matriz, quando essa matriz nasce, primeiro que você tem que tirar, se eles desovou numa rocha. Se eles desovou numa rocha, tem que tirar a rocha fora. Aí você tem que ter outro aquário com água totalmente limpa, você tem que ter criação de algas, tem que ter criação de rotífero, que é a primeira alimentação, depois você vai ter que ter criação de artêmia, que é a segunda alimentação, e depois você vai ter que... Né, o negócio, né? Não é simples, porque assim, fora todos os pais, né? Podem comer ou não? Se nascer no aquário e os pais tiverem acesso, sim. Mas o que acontece? O animal, ele é, vamos dizer que, bem evoluído bastante, para saber que ele tem que nascer no período em que os pais estejam dormindo. Então, ele sempre nasce à noite. No apagar das luzes, o animal sai do ovo. Quando ele sai do ovo, aí provavelmente o skimmer vai levar embora, a puxada da bomba vai... tem um fator, né? Agora, se os pais estiverem do lado, certeza que eles vão comer. Então, certeza. Tem muita coisa para... É um processo pingar, né? Vamos dizer que você tem que ter dois sistemas diferentes, fora esse outro monte de coisa que eu falei, que é alimentação, rotífera, artêmia, alga, que é a base de tudo. Sem alga você não tem nada, a alga é o principal. Você está falando do palhaço, né? O mandarim é outra coisa. Então, o mandarim é que nem eu estava explicando, é desova livre. Então, eles vão desovar na superfície da água e esses ovos vão no oceano, vai ser entregue para a Deus dará, né? Entendi. Aí o que acontece? Em laboratório a gente consegue fazer esse processo de uma forma mais, vamos dizer, mais limpa, né? Então você pega os ovos, você recolhe com um coletor de ovos, quando eles desovam à noite, aí você espera um tempo, aí depois você vai lá e tira esse coletor, e aí você vem fazer a separação dos ovos, né? Que tem muita sujeira, é complicado. Então, mesmo em laboratório é meio complicado. Então a gente pega essa separação e joga numa levicultura. A partir daí você vai começar a cultivar eles. Aí em torno de, a grosso modo, 24 horas, eles eclodem do ovo, e aí esse animal quando sai, mandarim antes, desova livre, né? Desova pelágico que a gente fala. Esses animais, eles não têm boca, eles não têm olho, eles não caçam, eles só nadam. Entendi. E aí, geralmente eles têm, um vitelo, e esse vitelo que vai dar o suporte para que eles, com algumas horas depois, comecem a enxergar e comecem a ter abertura de boca, nasce a boca, começa a abrir a boca, e aí eles começam a caçar. A partir daí, você tem que entrar com uma outra alimentação, que é o copépode, entendeu? Até então a gente falou de parásito, a gente falou de rotífero, sequência rotífero, artêmia. Aí não, no animal pelágico você já começa com copépode. O animal é um organismo, sei lá quantas vezes menor do que um rotífero. O rotífero já é micro. E você não vê nada, é tudo coisa microscópico. Lá na live do Marquinhos mostraram umas imagens lá, do mandarim, da ântia. Exatamente. E quem não viu, vai lá, olha lá no canal do Marquinhos lá, que vocês vão ver lá as imagens lá, e depois eu vou conversar com o Alisson, vamos fazer umas imagens aqui. Vamos embora. Aí vocês vão ver o que eles têm aqui direitinho. E então, os animais que vocês têm aqui é o... palhaço em geral, a gente faz palhaço em geral. A gente está com um projeto de trazer o Yellow Atman também. A gente já reproduziu, só que a gente não disponibilizou, porque a reprodução a gente segurou para a gente, para manter. A gente faz isso bastante. Segura. Vocês fazem estudo, né? Segura a reprodução, você segura, aí você segura para a matriz. A gente está trazendo agora de novo o neon, que a gente já criou pra caramba. Aí deu uma parada, agora tá voltando o Ruby, né? Friedman a gente reproduz. Donzela a gente está voltando a reproduzir de novo. Ântia, né? A ântia, mandarim. A gente tá com os projetos legais aí. Tem bastante coisa boa. Vocês reproduzem o Blue Tang, né? Não, Blue Tang a gente não reproduz, a gente está com pesquisa com ele. Né? Pesquisa. E tanto o Yellow Tang também. Yellow Tang também hoje em pesquisa a gente tem o Flame Angel, lindo. A gente tem o Blue Tang, a gente tem Yellow Tang, que mais que a gente tem lá? Cow Tiger. Caramba, hein? E vamos começar com animais mesofóticos, né? Que no caso são animais de profundidade. Caramba.
Aí a gente vai começar uma pesquisa também com Antias Borbônio. Então, assim, tem muita coisa legal vindo aí. É pouco espaço, mas a gente tenta aproveitar o máximo que pode. Isso é legal. E o mandarim, cara, que me chamou a atenção, porque eu vejo live de aquaristas, né, que eu sigo, né? Um peixinho que me chamou a atenção foi o mandarim, cara. O peixinho bonito, cara. O mandarim é uma pintura viva, né? É lindo, falar. Ele tem, é igual o palhaço, ele tem várias espécies, né? Tem várias colorações. Eles têm... Aquele azulzinho lá, que é o azul com laranja, sabe? Acho que é o que mais tem para vender. É o que a gente tem aí. O azul com umas Sim, às vezes ele sai meio avermelhado, ele sai meio azulado. Acho que ele é azul também. Entre ele, eu gosto de azul pra caramba. Nessa mesma espécie tem algumas variáveis de cor. Mas geralmente o que identifica ele assim não é muita cor, é mais o animal mesmo, né? Você vê que tem um pouquinho de diferença de cor, tipo mais avermelhado, mais azulado, sim, mas é o mesmo animal. É diferente de você pegar um Spotted, ele é menor um pouco, ele é mais uma cara de sapo, mais puxado pro verde, é outro animal, entendeu? E assim, a alimentação deles, vocês alimentam eles com o quê? É ração, basicamente. É ração. O mandarim também? Mandarim também. Já sai daqui comendo ração? Já sai daqui e é adaptado com ração. Porque falam que o mandarim ele gosta de coisa... O mandarim, eu sempre falo, o mandarim ele depende de organismo vivo. Não tem como ser diferente. Por mais que ele saia daqui comendo ração, aí vamos ver lá, para vocês entenderem. Isso. Por mais que ele vai sair daqui comendo ração, ele vai ter que comer a microvida. Isso, então tem que ter. A gente tem experiência disso, porque lá atrás tentamos criar com ração. Então a gente tinha as matrizes grandes, e essas matrizes eram alimentadas com o que a gente tinha na época. Sei lá, podia dar uma ração, você poderia dar um ciclopirise, que era um copete que existia antes, congelado. Entendi. O que acontecia? Você via que as desovas não vinham boas, não vinham tão férteis, a maioria se perdia, vamos dizer que você aproveitava 20% da desova. E com a manutenção desse mandarim matriz, com o tempo você perdia ele, mantendo ele na ração inerte. Caramba. Aí quando era conseguido fazer arrasto na praia e trazer microvida, uma sequência de tempo você fazia isso, você via que o animal se mantia... Que era outra coisa. Entregava desovas muito melhores, ele não definhava, não perdia animal. Aí uma vez você cortava isso e voltava para o básico, ele mesmo comendo, você perdia o animal. Caramba, hein? Então ele tem alguma coisa que ele depende da microvida. Então, por exemplo, no caso que a pessoa tem um mandarim, quer ter um mandarim, beleza, você vai ter um mandarim. Ela vai alimentar com ração, mas também... Sim, tem microvida para... Tem, né? Tem rações, né? Já é conhecido. A maioria dos aquários tem microvida. É muito raro um aquário que não tem. Então, mas ele tem, cara, que se a gente conseguir dar o melhor alimento para ele, que é o copépode, ótimo. Então você pode alimentar ele com copépode. Copépode é o melhor. É o melhor que tem. Um alimento assim... Além da ração, você pode dar o copépode. Eu digo o seguinte, se o cara quer ter um mandarim, ele tem que fazer saudável, bonito. Ele não é para se preocupar se o animal está comendo ração ou não. Ele vai sair daqui comendo ração. Uma vez que chegar para você vai dar ração para ele, ele vai pegar. Se ele não pegar, se o seu aquário tiver microvida, ele vai se virar. Você pode adicionar essa microvida antes de pegar o mandarim. Eu quero ter um mandarim. Vai lá e já coloca a microvida. Já induz o seu tanque a ter mais microvida, entendeu? Coloca alga, coloca copépode. E mantém essa regularidade de alga no aquário, que é para você manter a microvida, que é o que mantém a microvida viva, é a alga. Legal. Então, com o tempo, você pode pegar esse mandarim e pôr lá, entendeu? Porque muita gente não gosta de alga, né? Mas alga certa, tem alga certa. Tem alga certa para você ter, né? Não é qualquer alga. Alga boa. Cada peixe é uma aventura, hein? Mas é assim, aí o ideal é que o cara não se preocupe, se o mandarim está comendo ração, o importante é ele estar bem, entendeu? Você vê que ele não está definhando, ele não está emagrecendo, e você vê ele briscando o tempo todo no aquário, ou seja, ele está se alimentando. Entendi. Não esquenta a cabeça se ele vai comer ração, não. Isso aí é besteira vamos saber. É besteira de aquarismo. Porque o cara fica preocupado. Criou esse mito, nossa, tem que mandarim come ração. Cara,
Ele tá comendo, ele tá bem, ele tá lindo. Isso. Você quer um animal ou você quer ver ele comer ração, né? É lógico. Tem nada a ver, então... E assim, a criação dos mandarins, ela tá de boa, tá tranquila, Tá mandarim não vai faltar, não. Meu. Legal, hein? Tem uma desenvolvida boa, então. Porque que nem eu tava te falando, a gente consegue hoje manter matriz. Legal, cara. Antigamente a gente perdia as matrizes por conta de não ter Vocês espaço. descobriram o motivo, né? Exatamente. Viu o segredo? Mas, perceba, as matrizes que a gente tem, você vai ver lá depois. Cara, um mandarim desse tamanho. Grandão. Isso aí, bicho, precisa de espaço pra caramba pra tá comendo. É verdade. Precisa ter muito espaço para eles estarem... eles fazem o processo de alimentação deles, que a gente fala, pastando, né? Vai caçando toda hora, Isso, comendo microvida. É que ele fica no fundo do aquário, né? É. É o peixe de fundo, né, do aquário, né? Peixe fundo, às vezes no vidro, mas ele está sempre procurando ali. o copépode que está ali no fundo ou na parede, né? Ou outras microvidas, né? Adilson, agora eu vou fazer uma pergunta que é aquela pergunta que não é minha, mas é de todo aquarista, né? Ele é reef safe? Cara, eu também não sei te dizer. Uma coisa que, ó, o Marquinhos fala, o Fael, abraço, fala, o Fael Reef fala, todo mundo fala. Cara, não existe animal que é reef safe, cara. Porque, meu, se todo mundo falar, o palhaço é reef safe, mas se der uma loucura nele, vai lá, Exatamente. uma hora eles vão para o coral, cara. Eu nunca ouvi falar. Mas... Pode ser que às vezes ele nunca chegue no coral, eu nunca ouvi falar. Mas vai que eu já vi relato de cara que tem peixe, não o mandarim nem o palhaço, mas outros peixes que falam que é safe, chega lá com peixe no coral, meu. Depende do estado do espírito do peixe, cara. Pode ser, então, a recomendação que o pessoal fala, né, que pode ser que seja reef safe, não é 100%. Na verdade é o comportamento do animal, né, cara? E essa aí a gente não tem como ensinar de falar que é 100%, né? Porque você pega, às vezes o cara fala, um dos peixes mais bravos que tem aí, por exemplo, é o marrom, né? Os caras falam que marrom, quando cai, ele quer dominar tudo, ele mata os outros, ele é louco, bicho é fogo. Então, quer dizer, mas aí eu já vi marrom assim no aquário, que ele ser totalmente pacífico, cara, ele não brincar com ninguém. Aí eu falo, é o comportamento do animal, cara, é dele isso aí, não é... Apesar que isso não é regra, né? Isso é uma exceção. Então, o mandarim que vocês resolveram criar ele porque vocês resolveram, vamos pegar o mandarim aí, que é um peixe que a galera curte. Não, na verdade, o Flávio criou o mandarim, se não me engano, em 2012. Ele tinha essa vontade de criar esse animal, né? Então, ele fez um projeto lá para ver se conseguia. De 2012, né? Não é? Não. Isso é estudo, né, cara? Pesquisa. Desde 2012 é pesquisado o mandarim aqui para chegar no quero peixe. Não é. Pesquisa é produção, né? Que é um negócio bem sério. Né? Ainda assim, a gente não domina ainda o mandarim totalmente. Tem bastante mandarim, mas a gente ainda perde muito por conta de alimentação. Entendeu? Porque a gente não tem como dar microvida, então morre. Entendi. A microvida que a gente consegue dar hoje, ela não é, vamos dizer assim, tão rica. Por exemplo, a gente alimenta com artêmia. Eu não tenho um aquário que tem substrato, microvida pra caramba. Você vai ver o quanto mandarim que tem lá, cara. Não tem como você ter microvida para aquilo tudo. Não dá, os caras passam o dia inteiro comendo. Então a gente tem que alimentar com ração e com napa de artêmia. Aí vocês têm que descobrir um modo de conseguir... Tem que ter cultivo. Tem que ter cultivo. Para ter cultivo tem que ter área, tem que ter espaço. Entendi. Nosso espaço aqui já era. Então aí é que tá, né? Aí são fases... tudo chegando. Exatamente. Degrauzinho a gente vai conseguindo. Mas vai rolar. Pessoal, tá curtindo? Ó, senta o dedo lá no like lá, ó. Por favor. A gente vai dar uma pausa. E tem muita coisa pra gente falar aqui. A Belmarine, ó. Show de bola. A gente volta pro próximo vídeo. Show. E aí, Alcatubers, beleza? Maurício aqui só para dar um recadinho para vocês aqui. Se vocês souberem de alguém que tem interesse em fazer uma doação de um aquário, que está fazendo um desmonte de um aquário, deixe nos comentários aqui para mim e a gente conversa, porque eu estou em busca de um aquário e de doação será melhor ainda, beleza? A gente se fala aí e aproveite os vídeos aí do canal. Grande abraço.